Oi pessoal, a resenha de hoje é de um livro cristão e o livro se chama A Oração de Jabes, de Bruce Wilkinson, da editora Mundo Cristão. O livro de hoje é um best-seller, segundo o The New York Times, com venda de mais de 8 milhões de exemplares nos Estados Unidos. A Oração de Jabes, alcançando a bênção de Deus. Primeiro eu vou começar a falar quem foi Jabes. Fazendo um paralelo, um amigo meu, quando eu termino de ler um livro, eu posto no meu Instagram. Tipo, coloco o livro lido e alguma frase do livro que me chamou a atenção. E aí um amigo meu falou assim: que susto, eu pensei que era a oração de Jezabel. Não, não é Jezabel. Não é aquela mulher tirana e ruim que nós temos na Bíblia. E sim, Jabes. E eu vou começar falando quem foi Jabes. A história de Jabes vai se dar quase no meio da Bíblia, no livro de Crônicas. Só que o interessante da história dele é que esse livro de Crônicas é um livro muito marcado, pelo menos nos seus 10 primeiros capítulos. Ele vai falando sobre genealogias. O que é genealogias? Abraão, por exemplo, gerou Isaac gerou, e aí vai. Por exemplo, se você lê o primeiro, segundo e terceiro capítulo, só fala fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Os nomes complicados, os nomes difíceis. E é uma leitura muito sistemática e até mesmo chata de você ler, porque não tem nada muito de legal, assim. Não tem nada que te chame a atenção, que te cative, porque fica bem monótono. E aí quando chega no 4, no verso 9 e 10, o autor dá uma parada, e nessa parada ele fala sobre Jabes. Aí ele para bruscamente de falar sobre fulano, uma história, uma narrativa bem chata, e fala alguma coisa referente à história de Jabes que nenhum outro é citado. Muita gente foi citada, mas nada profundo foi dito sobre aquela pessoa e sobre aquele personagem. Mas Jabes não, o autor ele dá uma parada e ele vai falar algumas coisas que eu vou citar agora. E aí ele vai dizer assim, isso na Bíblia, 1 Crônicas 4, 9 e 10. E foi Jabe mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E aí o interessante dessa história, primeiro, que Jabes recebeu um nome que lhe causava um certo desconforto. E nome, isso o autor vai dizer também, quando os judeus dão nome para uma pessoa, eles fazem isso com muito afinco. Tanto é que quando você para poder ler quando você lê a Bíblia e vê os nomes das pessoas, os nomes estão muito atrelados ao caráter da pessoa e quem a pessoa é em si. Por exemplo, Jacó, o significado do nome dele é enganador. E ele passou a vida dele enganando muitas pessoas. E aí, são vários exemplos. E aí Jabes recebe um nome que significa dor. Principalmente para a mãe dele. Então, esse contexto pode ser que na hora que Jabes nasceu, a mãe dele sentiu muita dor, ou poderia ser uma coisa mais, uma dor psicológica, uma dor de alguém que morreu, ou enfim, a mãe dele estava passando por um processo de dor. E aí Jabes recebe essa mancha, dizendo que, qual que é o seu nome? Meu nome é dor, porque com muita dor eu nasci. E aí, para superar, ou para não ficar nisso, Jabes começa a fazer uma oração. E foi essa oração que eu li para vocês, que ele pediu para que Deus abençoasse ele, que alargasse as suas fronteiras, que preservasse ele do mal. E aí no final, Deus lhe concedeu o pedido que ele fez. E esse livro vai falar sobre isso. Sobre cada frase que Jabes falou, cada frase é um capítulo.
Bruce vai meio que pegar uma frase e lançar tanto no contexto daquela época, por exemplo, que alarga as minhas fronteiras. O que significava alargar as fronteiras para Israel naquele momento, né? Então ele vai trazendo no livro e o contexto histórico o que foi a oração de Jabes e por que ele se destacou e trouxe isso para o dia a dia, para a praticidade do dia a dia, o que significa ter a bênção de Deus, o que significa ser abençoado por Deus, fazendo essa analogia da história de Jabes. Então é um livro pequeno, você consegue ler ele em 40 minutos, e é uma leitura muito gostosa e rápida. Então eu deixo com vocês a oração de Jabes, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, até a próxima. Fui!